Alguns alunos da Escola Estadual Dom Aquino Correia, em Itiquira, além de levar para as salas de aula mochila e o material escolar, levam também ventiladores. O motivo é o calor excessivo, como conta uma mãe de um aluno que preferiu não se identificar por medo de represárias. Está acontecendo que a minha filha pediu para eu comprar um ventilador para ela levar para a escola, porque a escola não tem ventilador, não tem ar-condicionado. O mínimo que a escola pode fornecer é o ventilador, porque não tem condição, está muito calor e não tem condição das crianças estudarem sem o mínimo que é um ventilador. As crianças não conseguem se concentrar, porque é muito quente, né? Então eles não conseguem estudar. Eles ficam mais agoniados com o calor do que propriamente prestando atenção nas atividades, principalmente as crianças que estudam no período da tarde. A mãe de outro estudante que também preferiu não se identificar destacou que o problema se arrasta há anos. Faz muito tempo, porque os meus filhos têm muito tempo que estudam lá e já faz bastante tempo. Tem mais de 4, 5 anos, por aí já. Faz muito calor e as crianças que estudam, principalmente na parte da tarde, passando mal. Semana passada, teve 2 crianças que passou mal, a ambulância teve que buscar as crianças devido ao calor. A mãe do estudante também contou para a nossa equipe de reportagem que tem buscado constantemente uma resposta por parte da direção da escola. As mães se revoltaram, criaram até um grupo de mães no WhatsApp para poder marcarmos uma reunião, né, com a direção da escola, para nós estar fazendo o pedido, né, para saber por que não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador na escola e as crianças estão passando mal. Só que até agora, no momento, nós não tivemos resposta. Toda semana marca reunião, desmarca e até agora não foi recebido, os pais não foram recebidos ainda na escola para dar uma explicação, para saber por quê. Alguns professores, não todos, alguns professores não liberam os guris para estar tomando água, porque as crianças precisam tomar água nesse calor. E às vezes, quando as crianças falam que vai reclamar, eles, depois que as mães vai lá, quando as mães saem, eles ficam, corrigindo as crianças. A diretora da Escola Estadual Dom Aquino Correia explicou que a escola possui uma fiação antiga. Realmente, os alunos estão trazendo ventiladores no período vespertino, né, alguns. A parte elétrica da escola, ela é antiga, então o ar-condicionado ele fica mais lento, ele não consegue refrigerar o suficiente as salas de aula. E por que não é realizada a manutenção dos aparelhos? É realizada todos os anos, né, a manutenção dos ar-condicionados. A gente consegue fazer essa realização uma vez no ano. Normalmente a gente faz nesse mês agora de outubro que vem o Enem, então para dar uma melhorada, tá? Devido ao recurso, né? A gente tem uma programação para fazer dos recursos. A manutenção é feita. O problema não é a manutenção do ar-condicionado, o problema é a parte elétrica da escola. É uma fiação antiga. A fiação é antiga, o transformador também não suporta. Então, se a gente comprar ar-condicionado para instalar nas salas de aula, vamos supor que a gente consiga adquirir esses ar-condicionado. A gente vai instalar nas salas de aula e a parte elétrica não vai suportar. É preciso trocar o transformador e isso não depende só da escola, isso depende também da Secretaria de Estado, de Educação. E tudo isso está em andamento, mas é um pouco lento. Segundo eles informaram, a gente tem um transformador para chegar, mas ainda não tem uma data precisa. Parece que ficou na segunda etapa de entrega, que foram feitas as licitações já. E mães procuraram a Record TV e falaram que procuraram o diálogo com a escola, porém não tiveram. Isso realmente aconteceu? Não, isso não aconteceu. Nós temos uma reunião marcada com uma turma da escola para amanhã à tarde. Ela foi suspensa durante essa semana passada devido a problemas de uma mãe, né, que ela não poderia estar presente na reunião, então a gente suspendeu. E na outra ocasião, devido ao coordenador não estar em formação para a eleição de diretor. Tá? A gente não se recusou a atender. Inclusive, a gente já atendeu algumas mães individualmente aqui na escola. Uma mãe relatou para a equipe de reportagem que os alunos que reclamam por conta do calor são perseguidos dentro do colégio. Isso realmente acontece? De forma nenhuma. Inclusive, a gente sempre pede para que os alunos nos ajudem, né, a manifestar,
para a SEDUC, que é a nossa secretaria, a necessidade dessa climatização das salas de aulas. A gente tem vários protocolos na SEDUC em busca dessa climatização, de conseguir melhorar, porque a gente não conseguiu devido a um problema de várias escolas do estado. Tá? Então, não é só a EDAC, a Bonifácio, está acontecendo, está tramitando ainda esse processo de climatização das escolas. Isso acontece em outros municípios também. A escola não persegue aluno, a gente não tem esse perfil de trabalho, não trabalha dessa forma, mas muitas vezes a gente não consegue atender o desejo da comunidade. Ao contrário, a gente pede que a comunidade venha com a gente para a gente somar esforços e lutar pela climatização da escola, o que não é fácil. Né? Esses 2 anos que eu estou frente à gestão da escola, juntamente com o CDCE e com colegas, a gente foi em busca inúmeras vezes e tem os protocolos, nós tivemos visita aqui até do governador. Porém, devido à falta de verba, a gente não conseguiu. E quais são as medidas que a direção tem tomado para tentar diminuir um pouco deste calor dentro das salas de aula? A gente está pedindo para que os alunos tragam esses ventiladores, né? Porque isso é o período da tarde, é mais difícil. A gente, como você vê, também gramou alguns espaços, tem as árvores. Eles trazem a garrafinha de água, então eles enchem essa garrafinha de água ao chegar na escola, levam para a sala de aula. É uma orientação feita em reunião de pais. Né? A gente pede para que eles tragam essa garrafinha, um copo, que eles possam levar água, até porque não tem como os alunos ficarem saindo o tempo todo da sala de aula. Então a gente pede isso, eles enchem também na hora do intervalo, eles podem encher essa garrafinha na segunda aula, na hora do intervalo e também no quarto horário, que é o último horário de aula. Não existe nenhum impedimento dos alunos irem tomar água? Não, impedimento não temos para o aluno ir tomar água, mas a gente tem uma organização que faz parte do regimento da escola. O aluno também não pode, a gente tem aí 250 alunos num turno, 130 alunos no outro, não tem como eles saírem juntos o tempo todo, mas existe uma organização, os alunos saem aos poucos para isso, nas aulas em que eu te falei, na hora do intervalo e também no início da aula, tá? Se acaso se sentir mal, eles podem também pedir, mas não acontece isso não. A gente tem uma organização. Procurada, a Secretaria Estadual de Educação, por meio da assessoria de imprensa, informou que em 2015 foi realizada a licitação para a climatização da unidade, que incluía melhoria na rede elétrica e a instalação de um novo posto de transformação para suportar os aparelhos de ar-condicionado. Contudo, após realizar parte do serviço, a empresa vencedora do certame abandonou a obra, alegando dificuldades financeiras. O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, bem como a SEDUC, notificaram a empresa diversas vezes para que ela concluísse o serviço. Após as notificações, a empresa foi multada. Porém, como a situação não foi resolvida, o Estado rompeu com o contrato e iniciou um novo processo licitatório para concluir a obra. O projeto já foi reformulado e a obra deverá ser novamente licitada até o final do mês de novembro.